Nós somos irmãos e estamos rumo à eternidade. Essa é a mensagem do governo. Essa mensagem não veio para fazer divisão. Os selos não veio para fazer divisão. As mensagens não veio para fazer divisão. E é uma das coisas mais sobressalientes do ministério do Mombrana, que foi realmente os selos. Porque enquanto... Vamos ler que é melhor. Vocês sabem que houve 3 etapas no ministério de Cristo. Já vamos começar por aí. Houve 3 etapas no ministério de Jesus Cristo. A primeira etapa no ministério de Jesus Cristo, vocês sabem. Mombrana explica nos selos e em todas as mensagens. Primeira etapa no ministério de Jesus Cristo foi a sua primeira puxada, né? Ou primeira etapa, que assim nós dizemos, foi de que ele era um homem muito popular aos olhos da sociedade do seu dia, porque ele curava, libertava, falamos até isso lá na Serra ontem, mas não propriamente nesse assunto, e abria os olhos do cego, e uma grande multidão o acompanhava, e ele era um homem de destaque. Esta foi a primeira etapa. Ressurreição, transformou o vinho, a água em vinho, multiplicou os pães e assim sucessivamente. Até aí Jesus estava tomando seus tapinhas nos ombros. Este é um grande homem. Este é o tal. Este realmente é o Messias. Tudo bem. Sua segunda etapa, as coisas já mudou. Sua segunda etapa foi quando ele disse: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Então aquele homem que era popular e destacado diante da sociedade, diante, que eu digo, dos fariseus, dos saduceus, das religiões daquele dia, pronto, para eles acabou. Eu comer a carne desse homem? Esse homem é um vampiro. Beber o sangue desse homem? Esse homem é louco. Está vendo que falta revelação? Não era povo religioso. Isso aí foi a segunda etapa do ministério de Cristo. Alguém pode levantar a mão se já leu esta mensagem, Mombrana? Esta foi a segunda etapa do seu ministério. E você vai vendo isso paralelo com a mensagem do profeta Mombrana também. O profeta Mombrana, enquanto ele estava ali, com aquela isca que Deus disse que ia usá-lo, que aquilo ali seria uma isca para atrair as pessoas, né? E diz para ele: se você for sincero, nada fará frente à sua oração. Amém? Aquilo ali foi a primeira etapa no ministério do William Branham. Então houve criação de esquilo, houve ressurreição de mortos, cego, aleijado, e assim sucessivamente. Vocês que estão presentes, aqueles que nos ouvem nesta noite, sabem disso. Isso aí foi a primeira etapa do seu ministério. Mas você sabe que o ministério do Mombrana começou a decair. Não decair espiritualmente falando. Começou a decair porque foi a hora dele aplicar as mesmas palavras de Jesus. Né? Deus falou assim: agora, William Branham, o povo já viu o suficiente para ver que esta isca que eu te dei, que não foi de você, foi eu que mandei, e fiz isso através da sua vida. Eles já têm suficiente bagagem para saber que você é um profeta. Agora é hora de você trazer uma coisa mais sólida, que é a palavra de Deus. E quando o Mombrana começou a trazer a palavra de Deus, a agenda do profeta começou a diminuir. Mombrana tinha uma agenda que ele não dava conta de chamada na primeira puxada, a primeira etapa do seu ministério. Por onde eles passavam, as igrejas não importavam, eles não estavam muito preocupados com algumas coisas que o Mombrana falava. Eles estavam preocupados por quê? Porque aquela isca, aquela cura, quando o Mombrana visitava uma igreja, por exemplo, se ele estivesse aqui em vida e eu lhe convidasse, eu tinha certeza que tantas pessoas saíam daqui curadas. Aleijados, cegos, Deus revelando os segredos, não é verdade? E a agenda do Mombrana ficou lotada.
Mas quando ele começou a dizer, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, fazendo referência que é a palavra de Deus, a carne é a palavra de Deus, o sangue é o Espírito Santo de Deus, aí o povo começou a abandonar. Se vocês, por exemplo, pegar a mensagem, eu restaurarei, vocês verão que as pessoas queriam que o Mombrana fizesse partido. Em outras mensagens, vocês também verão isso. Eles começaram assim, Mombrana, se o irmão tiver companheirismo com aquele homem, por favor, eu não quero ter companheirismo com aquele homem. Porque aí o Mombrana, ele começou a trazer a palavra de Deus para colocar o povo em ordem. E não simplesmente isso, as pessoas começaram a abandonar o Mombrana por ele colocar a igreja em ordem, colocar as mulheres em ordem, não ele, Deus através do William Branham. Então quando eu vejo estas irmãs, igual eu estou enxergando aqui nesta noite, com esse pudor, não porque vocês fazem isso porque vocês querem, mas porque vocês creem na mensagem de um profeta. Quando eu vejo o homem parar para ouvir, com seu pudor, com seu caráter, não foi vocês que quis fazer isso, foi a mensagem de Deus em um homem que trouxe para preparar uma noiva para o arrebatamento. Amém, irmãos? Então, quando Deus começou a colocar em ordem, através do profeta, a igreja, aí ele começou a ser abandonado. Foi igual ao caso de Jesus Cristo também. Não queria comer mais a palavra, não queria mais o Espírito Santo de Deus, e o Mombrana chegou naquele auge, e ele disse, meu ministério está decaindo, não decaindo espiritualmente, decaindo aos olhos daqueles que fazia grande euforia. E o Mombrana chega a dizer assim, pessoas vinham de longe, armando as suas tendas, não cabia dentro da cidade, você já leu isso? Ao redor da cidade, no meio do mato, armando as suas tendas, as pessoas viajavam 2, 3 dias para ir ali, para ouvir, não simplesmente só ouvir, mas ser curado, era uma euforia tremenda. E aquilo começou a acabar, porque o Mombrana, Deus fazendo isto, foi diminuindo os prodígios e milagres, e com isto as pessoas começaram também a enfraquecer, porque se tem uma coisa que enche igreja, irmãos, são movimentos. Não tem coisas que enchem mais uma igreja a não ser movimento. Qualquer um pastor, se ele não for liderado pelo Espírito Santo de Deus, ele enche qualquer igreja. Mas houve prodígios e milagres no ministério do William Branham, e grande multidão o acompanhou, mas vocês podem ver o tabernáculo Branham, do tempo do Mombrana, não passava de 400, 500 pessoas, e um profeta de Deus. Porque isso não é para todos, é para aqueles que Deus